Então, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos no livro de Samuel. Estamos falando sobre a história de Saul. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então já falamos do início do reinado de Saul, já falamos de como Davi se destaca. Hoje nós vamos falar sobre a fuga de Davi durante a perseguição insana de Saul. Nesta parte, nós vamos subdividir em alguns temas. Davi e Samuel, aliança de Jonatas com Davi, a ajuda de Aimeleque, a ida de Davi para Gat, a volta dele para Adulão, para a caverna de Adulão, a caça insana de Saul por Davi, a primeira vez em que Davi poupa a vida de Saul, a história de Davi e de Abigail e a segunda vez em que Davi poupa a vida de Saul. Bom, quando Davi percebe que a vida dele está em muito risco, o que ele faz? Ele foge da presença de Saul. Alguns historiadores dizem que Davi não deveria ter feito isso, que Davi deveria ter acreditado mais em Deus, que Davi deveria ter posto mais confiança em Deus e evitado toda esta situação. Entretanto, bem ou mal, ele acaba fazendo. E a história conta que a primeira pessoa que ele vai visitar é Samuel, lá em Ramá, onde Samuel fazia o seu ministério sempre. Então, Samuel estava sempre nas suas andanças e passava por Ramá. E lá em Ramá, ele encontra Samuel, ele procura refúgio com Samuel, e dali ele vai para uma outra cidade, a cidade dos profetas, chamado Naiote. Saul manda emissários, guardas, soldados para aprender e, se possível for, matar Davi. Ele manda, na verdade, 3 grupos. O primeiro grupo chega lá e ele é pego pelo fervor da adoração e eles acabam profetizando. Saul manda um segundo grupo. E este segundo grupo também é pego nesse fervor e também acaba profetizando. Ele manda terceiro grupo. Terceiro grupo acontece a mesma coisa. Chegou o momento em que Saul disse: quer saber de uma coisa? Vou eu. E vai Saul. E Saul acaba sendo pego por esse fervor de adoração e ele acaba se despindo, ele fica nu, começa a profetizar e ele cai inconsciente, ele fica durante 24 horas inconsciente. Deus humilha Saul desta maneira, para que Saul não cometesse um crime. Nesse meio tempo, Davi já fugiu de lá e acabou indo até Jonatas, porque ele viu que Saul estava inconsciente ali, ele procura Jonatas para saber o que estava acontecendo. E Jonatas arma um teste, eles montam um esquema para saber exatamente quais seriam as intenções de Saul de uma vez por todas. Estava se aproximando então os sacrifícios da lua nova e o rei fazia esses sacrifícios e lhe dava um banquete, porque nesses sacrifícios as pessoas se banqueteavam em comunhão. E aí Davi monta junto com Jonatas um esquema de que ele não iria aparecer para ver a reação de Saul. O que acontece é que no primeiro dia Saul não fala nada, vai ver que Davi não está bem, não está purificado, não pode vir, não pode se assentar junto conosco, mas no segundo dia ele acha ruim e ele pergunta onde está Davi. E Jonatas diz que ele tinha liberado Davi, e isto era uma afronta, porque Davi recusa um banquete com o rei para as coisas particulares. Isto era uma afronta, isto era
muito grave diante do rei. E Davi, então, simplesmente diz que não vai, porque tem problemas familiares e não sei o que de família, etc, etc, e Jonatas dispensa. O rei fica muito irado e ele acaba falando coisas que não deve para Jonatas, né? E acusa Jonatas de o trair, enfim, e acaba atentando contra a vida de Jonatas. Jonatas se livra do atentado, ele não morre, e se reúne então com Davi, como eles haviam combinado, e disse para Davi: Davi, não tem mais jeito, ele já determinou a tua morte, não tem o que eu faça, eu já me mostrei defensor, eu já sou um traidor diante da presença dele, então não tenho o que fazer. Nós vamos jurar amizade, né? Para sempre, ou seja, a minha descendência, a tua descendência, nós vamos jurar amizade. E Jonatas e Davi, então, juram amizade um com o outro. Jonatas sabe que Davi vai assumir o trono no lugar de Jonatas, porque o reinado, a dinastia de Saul foi cortada. Jonatas sabe disso. Jonatas aceita esta decisão de Deus. Então, neste ponto, o coração de Jonatas era muito mais ligado a Deus do que o do próprio Saul. Davi então foge de lá e ele está sem nada, ele está sem armas, ele está sem nada, porque ele foi pego numa circunstância bastante grave. Ele vai para Nob. Então, o Amado vê aqui pelo desenho, né? Ele estava aqui em Gibeá de Saul, ou seja, ele estava na corte de Saul. Ele sobe para Ramá para conversar, então, com Samuel. E daí ele corre para Nob, que fica aqui embaixo. E aqui em Nob ele vai para o sacerdote Aimeleque. O sumo sacerdote aqui é Aimeleque, ele é o chefe de todos os sacerdotes. E ali ele acaba pegando as armas de Golias, porque ele está sem nada. Então ele inventa uma historinha para o Aimeleque, dizendo que ele está numa missão e que é urgente, que é grave, que ele está sem nada. Aimeleque lhe dá os pães da proposição. Esses pães da proposição são aqueles pães que estão diante de Deus, eles são consagrados a Deus, são santificados a Deus, são 12, um para cada tribo. E aí, quando ele é retirado, quando ele é substituído por novos pães, ele não pode ser jogado fora, ele é consumido pelos sacerdotes. Mas Davi é ungido e, portanto, ele pode comer. Aimeleque não sabe disso. Aimeleque, então, ele dá os pães da proposição. Esta posição, esta decisão de Aimeleque foi defendida por Jesus. Quando Jesus aqui na Terra, ele está falando, quando ele está ensinando, etc., ele cita este exemplo, dando, portanto, confirmação à decisão de Aimeleque. Então, Jesus confirma essa decisão de que foi uma decisão acertada de Aimeleque, que não havia pecado nenhum em Jesus, em Davi comer desses pães. Mas ali naquela região estava um edomita, contratado por Saul a serviço de Saul, um edomita de nome Doeg. Este Doeg é fiel a Saul e ele viu isso. E logo em seguida ele vai acabar contando isso para Saul e Saul vai até Nob, como a gente vai ver daqui a pouquinho. De Nob, então o Amado está vendo aqui, né? Então ele fez essa voltinha aqui. De Nob, ele corre para uma cidade filisteia de nome Gate. Então ele vai para Gate e lá em Gate ele tenta se esconder em Gate. Não resolve, porque ele é conhecido de todo mundo conhecia Davi, e não adianta ele ir para o seu amigo Aques, que não funciona. Então ele teve que fazer uma estratégia, ele teve que se fingir de insano, ele teve que se fingir de abobado, babando, escorrendo baba pela barba, para se livrar dos filisteus.
Ele então foge de Gate, porque senão a vida dele seria tirada ali mesmo em Gate. Ele vai para onde? Ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, né? Fica um pouquinho mais para baixo aqui. E ali muitas pessoas vão atrás dele. Pessoas que eram oprimidas, pessoas que estavam sendo perseguidas, porque Saul não era a melhor das pessoas, então eles fogem e se reúnem em Adulão com Davi. E junto com isso vai a família de Davi, né? Os seus pais depois ele vai acabar sendo levado para Moabe. Por que ele vai para Moabe? Porque a avó de Jessé, Ruth, era moabita. Então ele foge para Moabe, leva os seus pais para Moabe e deixa lá na terra de Moabe para que o rei de Moabe cuide dos seus pais, porque todo mundo estava em risco. Quem ajudasse Davi estava em risco. E aí ele encontra um profeta, o profeta Gade, cuidado que a cidade é Gatê. Este profeta é o profeta Gade. E este profeta diz para Davi, Davi, volta para Judá. E ele vai para Judá no bosque de Eret. Então, a gente não sabe com certeza onde ficavam esses lugares, porque eram lugares que não resultaram em cidades, então não tem nada arqueológico para que nós tenhamos certeza de onde ficavam essas cidades. Algumas apenas as maiores é que nós sabemos. E Saul sai à caça de Davi. Agora Saul está descaradamente sem tentar despistar, sem tentar fazer qualquer tipo de despiste. Ele vai na cara dura contra Davi. Quando ele recebe a notícia de Doeg que Davi esteve ali, que Aimeleque ajudou, ele chama o Aimeleque vai lá, vai os outros sacerdotes, vai todo mundo lá, e Aimeleque confirma, sim, ele não sabia de nada, ele confirma, não, Davi esteve aqui, Davi trabalha para você, Davi é do teu exército, ele veio, falou e tal, e eu ajudei. Quando ele faz isso, Saul, então, olha que coisa interessante, né? Ele não quis matar o rei dos Amalequitas. Ele não quis matar, mas ele mata o sacerdote. Olha como Saul estava desviado. Olha como o pecado desvia a pessoa. Ele levanta a mão contra sacerdotes ungidos do Senhor. Claro que nenhum dos seus homens quis fazer isso, porque eles eram ungidos. Isto era uma abominação. Quem fez isso? Doeg. Doeg mata o sacerdote, mata a sua família. E aqui, quem sobrevive é um dos filhos de Aimeleque, chamado Abiatar. Abiatar é quem vai auxiliar Davi, é quem vai ser o sumo sacerdote para Davi, quando Davi reinar. Abiatar, então, ele foge, porque Saul mata a família dele toda, ele consegue fugir e junto com ele, ele leva o éfode, né, que é o peitoral do sacerdote. Isto é a autoridade sacerdotal. E, portanto, Saul não tem mais Samuel, não tem mais o auxílio dos sacerdotes, não tem mais o efode, que é, na verdade, a autoridade de Deus. Ele está por sua conta e risco, fazendo as besteiras todas. Neste meio ponto, a cidade de Keila é atacada pelos filisteus. Davi fica sabendo e corre até a cidade e vai salvar a cidade de Keila. Quando Davi fica sabendo disso, também a notícia chega para ele vai então e Davi pensa o seguinte: opa, ele já fez o que fez lá, ele vai chegar aqui, ele vai matar todo mundo. Eu salvei para ele matar.
Não, eu salvo dos filisteus, vem Saul e mata todo mundo? Não, não é possível. Então ele sai de lá e deixa a cidade para que Saul não a extermine. Saul exige que Keila entregue Davi, mas Davi já havia fugido, então eles não têm quem entregar. Davi fugiu para Zif e para Engedi. Ele vai para as cavernas de Engedi. Então, neste caso, ele corre para Engedi de novo, tá? O Amado vê aqui que ele fez a voltinha, vem para cá, Adulão, Keila fica aqui, e daqui ele vai para Engedi, fica aqui embaixo. E daí o que acontece é que, olha que coincidência, Deus faz as coisas, né? Saul e os seus 3 batalhões, vejam que 2 estavam com ele e 1 com Jonatas. Ele pega os 3 agora e vai à caça de Davi. Ele vai pelas montanhas, passa por Zif, vai até Engedi e num determinado momento ele sente necessidade, ele precisa fazer as suas necessidades e, óbvio, não tinha banheiro por ali, não tinha nenhum lugar, ele entra numa caverna. Qual é a caverna que ele entra? A caverna onde Davi e os seus homens estão escondidos. Então, enquanto ele está ali, né, fazendo o que ele tem que fazer, Davi se aproxima e ele corta um pedaço do manto real, porque Saul está usando o manto de rei. Ele corta, olha que coisa interessante, o manto de Samuel havia sido rasgado e isso significava o quê? Rasgar o reino de Saul. A separação entre Deus e Saul. Agora o que é rasgado é o manto real. Quem rasga? Davi. Exatamente porque este manto real era só um manto real, não era para Deus um manto real. Ele estava rasgando e isto simbolicamente significa dizer que o reinado de Saul estava sendo rasgado. Agora o reino dele estava sendo rasgado. Davi deixa Saul sair e quando ele está numa distância segura, Saul chama e mostra o pedaço do manto e diz: olha aqui, eu não te matei, eu podia te matar, mas eu não vou botar a mão no ungido do Senhor. Você está perseguindo uma pessoa que não está te ameaçando. Eu poderia ter te matado? Poderia, não fiz. Poderia, os meus homens poderiam ter te matado? Poderia, eles não fizeram, porque eu não deixei, porque Deus não quer assim. Da Saul, pede desculpas, começa a conversar e não sei o que, veja meu filho, meu isso, meu aquilo, só não elimine a minha descendência. E aí Davi diz que a sua descendência está segura, porque ele já tinha prometido isso para Jonatas, que era a descendência de Saul. Tá? Então aqui fica mais uma vez claro que Davi poupa Saul por ser ungido do Senhor. Neste meio tempo, então, Saul vai embora e Davi continua naquela região e ele acaba formando um tipo de um bando ali. E este bando, esse conjunto de homens, protegem os israelitas de outras nações, de outros povos. Então ele ficava por ali, mas ele ficava fazendo guerrilha contra outras nações. E ali naquela região, na região de Maom, existia um homem rico de nome Nabal. Nabal quer dizer tolo, perverso, ímpio, sem Deus. Este homem era um descendente de Caleb. Caleb, aquele espia que junto com Josué defenderam a tomada da terra. Davi, então, naquelas circunstâncias, ele acha que tem direito por estar protegendo todo mundo e por ter Nabal se privilegiado desta defesa, ele pede então que os seus homens vão até Nabal e peçam alguma coisa para alimentar, para sustentar Davi e os seus homens.
homens. E foi bem na época da tosquia, que é exatamente na época em que se faz banquetes, em que se faz uma festa final, porque afinal de contas se coletou, se colheu, enfim, tem uma produção e, portanto, eles fazem banquetes, etc. E Nabal estava exatamente nesse ponto, a tosquia tinha sido feita, eles estavam fazendo agora os preparativos para o banquete final, e Nabal humilha os servos de Davi. Ele não sabia quem era, lógico que ele sabia, mas ele não devia nada para ninguém. Se eles fizeram, fizeram por conta dele, que ele não tinha obrigação nenhuma, que eles saíssem dali, senão eles iam ver, porque não sei o quê. Ou seja, ele trata super mal os homens de Davi e ele os despede, humilhando os servos. Ora, quando os homens chegam lá humilhados e contam para Davi, se acende a ira de Davi. Como assim? Eu estou ajudando ele está tendo vantagem, ele está tendo lucro, ele está tendo isso, ele não precisa pagar pessoas e não quer, pelo menos, corresponder, ajudar aqueles que o ajudaram. Ele reúne 400 homens e vai pedir satisfação para Nabal. Os servos de Nabal, preocupados, ficam sabendo disso, correm para falar à esposa de Nabal, Abigail, e falam: olha, teu marido fez uma besteira danada. Ele humilhou os servos de Davi, Davi sempre ajudou, Davi sempre esteve do nosso lado, protegeu a nossa vida, protegeu os nossos bens, nunca pediu nada e agora ele está pedindo comida e Nabal fez uma besteira dessa. Isso vai ser ruim. Abigail, preocupadíssima, porque ela sabia o que podia acontecer, rapidamente ela reúne comida, provisões para mais ou menos 600 homens e ela vai à frente, ela vai com um monte de mulas num conjunto de comida e de provisões e intercepta Davi antes que Davi chegue para Nabal. Ela cai de joelhos diante de Davi, aos pés de Davi, pede pelo amor de Deus pela vida, fala que Nabal é um homem tolo, que Nabal é o nome dele mesmo, Nabal, ou seja, um tolo, e que ela sabia que Deus havia separado Davi, que Davi tinha à frente uma grande missão, uma grande vida, e que ele não estragasse a vida dele por uma coisa pequena como Nabal. Davi fica muito agradecido. Olha a diferença, né? Davi escuta uma mulher. Primeiro, Davi escuta uma mulher, porque naquela época isso não acontecia. Abigail era muito sábia. Abigail era uma pessoa bastante de discernimento. Então, ele escutou Abigail e ele percebeu que pela fala de Abigail, Abigail estava certa. Ela evitou que ele cometesse um pecado, um grande pecado. Ele fosse levado pela ira. E aí, então, tudo bem, ele vai para o lugar dele com as provisões, afinal de contas foi isso que ele pediu, ele recebeu, tá? Aceitou as desculpas dela, entendeu o que estava acontecendo e entendeu que Deus livrou através de Abigail, o livrou de um grande pecado. No dia seguinte, depois de curado da bebedeira, Abigail conta o que aconteceu. E aí Nabal se deu conta de tudo o que ele poderia ter sofrido. Ele sofre um ataque cardíaco fulminante e ele morre ali. Ele morre ali. Como Abigail era a sua única esposa, então toda a sua herança fica com Abigail. E depois, mais tarde, Abigail é convidada, então, a se casar com Davi. Davi, portanto, casando-se com Abigail, toma todos os bens que eram de Nabal. Então, aqui, meu amado, ele saiu daqui, foi para Ramá, foi para Nob, foi para Gate. Depois ele vai, né, aqui para levar os pais, daí ele vem para cá, ó, a caverna, tá? Aqui na caverna aqui em Engedi, aqui na região de Zif, e aqui
nessa região aqui é onde ele andava e defendia as terras e os bens de Nabal. Nessa região que era Maom, que era o deserto de Zif. Então, essa é a região aqui de Nabal. Ok, Saul esqueceu do que acontecido. Ele ainda está pensando em Davi. E os habitantes de Zif, que a gente viu agora, que era onde ele estava ali, Maom, Zif, os habitantes de Zif foram falar com Saul. Olha, sabe quem é que está aqui nas nossas montanhas? Davi. E como os habitantes de Zif eram apegados a Saul, falaram isso, Saul volta para o deserto para matar Davi. E ele se acampa ali naquela região. Davi fica sabendo disso e ele pega Aimeleque. Aimeleque, cuidado que Aimeleque não é o sacerdote Aimeleque já foi morto. Esse Aimeleque é um outro Aimeleque, tem o mesmo nome, mas é outra pessoa, ele é um Eteu, e ele vai com Abissai, que é o seu sobrinho, é filho de Zeruia, sua irmã. Ele pega o Aimeleque, pega o Abissai e ele vai até o acampamento e ele vê onde está Saul dormindo. Do lado dele está Abner, o seu general. E Deus manda um sono profundo para todo mundo. Então Davi vai até o acampamento, ele vai ao lado de Saul, pega a espada, a lança de Davi, de Saul e o cantil de Saul. Ele sai, ninguém vê nada, ninguém escuta absolutamente nada, porque Deus deu um sono profundo para todo mundo. Quando ele está numa distância segura, ele chama, não chama Saul, mas ele chama o seu general, ele chama Abner. E ele ridiculariza Abner. Abner, você não tinha que estar defendendo o teu rei? Tá aqui, ó, o cantil dele, a espada dele. Cadê o teu rei? Onde está o teu rei? Olha que Davi pega a espada, que é o símbolo da autoridade do rei. Ridiculariza por não proteger o rei. Saul, de novo, lamenta e pede perdão e não sei o que, blá, 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 blá. Mas aí, veja que pela segunda vez ele poderia ter matado e não o faz. Né? Davi, ele foi mais ousado dessa vez, porque da outra vez ele estava na caverna e Saul veio até ele. Agora não. Saul estava dormindo do lado do seu general, no meio do seu exército, e ele vai lá. Olha a ousadia de Davi. Ele sabia que Deus estava guardando. Ele repreende Abner. Ele tira com Abner, que era o grande general do rei. E aí, na conversa, nós vemos que Davi tem um receio, o receio de morrer, do seu sangue ser derramado ali na terra, ou dele ter que fugir, dele ser expulso da terra, que é na verdade o que ele faz. Na próxima vez ele vai fugir para os filisteus. E nesta vez, Saul, quando pede perdão, ele fala então bênçãos mais amplas para Davi. Né? Aqui nós vamos ver que mesmo os nossos inimigos acabam tendo bênçãos para nós, porque quando Deus quer nos abençoar, não tem inimigo, não tem poder que faça diferente. Então, Saul dá na sua fala, né, no seu pedido de perdão, ele dá bênçãos mais amplas para Davi. E aqui, amado, o que nós temos até agora, né? Ele sai de lá, corre para cá, vem para Gat, passa por Adulão, vem para cá, em Ged, e daí ele vai aqui, né, para levar os seus pais para Moab, depois ele volta, fica aqui
no deserto, né? Aqui ele entra em contato com Nabal, né? E é aqui que os zifeus contam para Saul. Então, aqui tem aí ainda a salvação da cidade de Keila, que aconteceu enquanto ele estava andando por essas paragens. Então, essa é a fuga dele. A próxima viagem é para Gate. É para Gate, ele vai para o rei Aques. E agora o rei Aques vai acolher. Mas esta é uma outra história que nós vamos ver no próximo vídeo. Amém, amados. Bons estudos.